qual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 9º ano. E a matéria é Estados Unidos, crise de 29. Bom, quando a gente está estudando a história americana, uma das coisas que é importante que tenha, claro, é que você tem uma divisão entre o que acontece na década de 20, que a gente viu que é uma década cheia de glamour, com um desenvolvimento econômico, né, bastante acelerado, e a década de 30, que é uma década com depressão, né, com um momento, a grande depressão acontece nesse momento específico. E aí é importante ficar claro quais são as condicionantes para que essa ruptura aconteça, para que essa mudança aconteça. E as condicionantes para isso podem ser apontadas como uma crise chamada crise 29. As crises econômicas americanas são muito importantes para a geografia porque vão mostrar um impacto muito grande em vários segmentos da economia mundial. A crise 29, por exemplo, para o Brasil, acabou impulsionando o desenvolvimento de uma indústria nacional. Então é claro que as grandes rupturas da história americana são importantes também para entender outros processos. Então a gente acaba vendo esse evento várias vezes ao longo das matérias de geografia. Por isso que é um evento que merece bastante destaque nesse momento, tá? Então olha só, de 1920 até 1929, os americanos, iludidos com a prosperidade aparente, compraram várias ações em diversas empresas. Muito ligado com essa ideia dos anos 20, de uma ideia de crescimento econômico, né? Até que em 1924, que no dia 24 de outubro de 1929, começou a pior crise econômica da história do capitalismo. Algumas pessoas vão comparar a crise de 29, né, e já faz essa comparação da crise de 29 com uma outra crise que a gente viu um pouco quando falou de Europa e vamos ver mais atentamente quando fala dos Estados Unidos, que é a crise de 2008, que é aquela crise no início do setor imobiliário, que é uma crise que vai mudar também bastante a história do capitalismo. Então, algumas pessoas comparam, apesar da crise de 29 ser mais marcada, como sendo uma crise mais importante, a mais importante da história do capitalismo. E quais são os fatores que vão contribuir para que essa crise aconteça, né, para a formação dessa crise? Então, primeiro, superprodução agrícola, né? Então toda vez que eu tenho superprodução, eu vou condicionar um subconsumo. Algumas pessoas dizem que não existe superprodução, que existe subconsumo, na verdade não tem consumo suficiente. Diminuição do consumo, e aí vem um fator muito importante. Uma questão que vai contribuir para a diminuição do consumo é justamente a recuperação da Europa pós Primeira Guerra Mundial. Isso é um fator importante aqui. Por quê? A Europa estava devastada, né, durante a Primeira Guerra Mundial. Então ela não tem como produzir. O pouco que ela produz, ela acaba voltando para a indústria armamentista. A economia da Europa está devastada. E depois da Primeira Guerra Mundial, ela precisa se recuperar. E aí, como ela teve a sua indústria, a sua economia devastada, ela vai começar a ter que comprar esses produtos industrializados de alguém. E esse alguém, no caso, dos Estados Unidos. Só que o que acontece é que depois de um tempo, eles também vão se recuperando. Eles também vão ganhando capacidade de produção. E os Estados Unidos, que estavam produzindo em larga escala para suprir o mercado mundial, vão começar a ver que essa produção, esse comércio, essa compra vai diminuindo. Então, eles estão produzindo muito e não tem gente comprando. O que acontece com o preço dos produtos? Ele vai lá embaixo. É a base da lei da oferta e da demanda. Se eu vendo essa caneta por R$50 e só eu vendo essa caneta, só eu sou capaz de produzir essa caneta, e tem 2 pessoas, 3, 10 pessoas que precisam dessa caneta, eu posso vender por 50, 60, 70, porque eu sou a única pessoa que está comprando a caneta. Se aparece um novo concorrente, né, alguém que produz a caneta também, então eu já não vou poder botar o preço que eu quiser. Se em vez de ter um comprador, se eu tiver 10 compradores, eu tenho uma capacidade de produzir, de vender um produto mais caro. Agora, se eu tenho um comprador, se eu não tenho ninguém querendo comprar, não adianta, eu posso botar R$1.000 que ninguém vai comprar a minha caneta. Então eu vou ter que abaixar o preço. Essa é a lógica básica de lei de oferta da demanda, que é um pouco o que vai acontecer aqui. A questão do livre mercado, que lembra aquela base dos Estados Unidos de liberdade,
também vai fazer com que o Estado não tenha regulação da economia. Então, as ações são compradas e vendidas sem o controle. Então, isso também ajuda a construção do cenário de crise. E a quebra da Bolsa, que é também resultado dessa falta de regulação. O crack da Bolsa, como chamam, né, o crash da Bolsa, é um momento básico que vai dar início ao processo de crise econômica que vai se estender durante muito tempo. Porque eu tenho um processo de acumulação e aí esse processo de acumulação vai gerar a compra de empresas, essas ações vão se sobrevalorizar, tem uma diminuição na produção, na capacidade produtiva, essas ações perdem a sua capacidade e aí, como resultado, eu tenho um processo de crise financeira e crise de produção também, que é o cenário que a gente tem aqui na crise de 29. Bom, e aí, para entender melhor a crise de 29, a gente vai ver um esquema aqui muito ligado à produção. Como a gente viu, a lei da oferta e da demanda, ela vai, se eu tiver uma demanda grande, eu posso ter aí uma produção, posso ter um preço, o produtor tem como regular o preço. Se eu tiver uma diminuição da demanda, que é o que a gente vai ver aqui, eu não tenho mais como fazer isso, então o preço vai despencar. E aí eu vou começar a ter uma crise. Se a minha oferta se mantém, né, nessa mudança de demanda, ou seja, eu tenho uma oferta X de uma demanda X e eu mantive isso, tudo bem. Se eu tenho uma oferta X e a minha demanda é 2X, ótimo, o preço pode subir. Se eu tenho uma oferta X e a demanda é menos 2X, aí eu tenho um problema. E é isso que vai acontecer, porque aí o preço vai cair, os produtos vão se desvalorizar e aí eu vou começar a ter uma crise. Então, como essa crise vai acontecer? De que forma? Bom, eu tenho uma diminuição da procura, que a gente também pode entender como diminuição da demanda de consumo. No caso da crise 29, essa demanda é muito vinculada à recuperação da Europa depois da guerra. Então, uma diminuição mesmo da produção, da capacidade de consumo e com a manutenção da produção, né? Então, eu vou diminuir o consumo e manter a produção. Então, eu tenho falência de empresas. Por quê? Se o meu preço vai lá embaixo, se eu tenho essa mudança na lei da oferta e demanda e o meu preço vai lá embaixo, as empresas vão falir, vão entrar em falência. Porque o seu produto vai desvalorizar, ela já investiu para produzir e não vai ter o retorno que ela espera, então isso vai gerar um processo de falência. Bom, a falência das empresas vai gerar um fenômeno que é conhecido como desemprego. Uma das primeiras coisas que vai acontecer com o dono de empresa é justamente cortar os seus funcionários, porque ele vai ter que cortar a produção. Se ele não tem lucro na sua produção, a primeira coisa que ele vai fazer é cortar a produção. Cortou a produção, ele tem falência tá dando falência de emprego, ou porque ele corta o número de funcionários, ou então porque ele realmente entra em falência, ele vai mandar todo mundo embora. Então eu vou aumentar bastante o número de desemprego. Eu aumentei o número de desemprego, eu diminui a capacidade de quê? Eu vou diminuir a capacidade de consumo. Por quê? O emprego, ele favorece o consumo interno, principalmente no caso dos Estados Unidos. Eu tive uma diminuição do consumo externo, eu tive alguns problemas internos que também vão gerar diminuição do consumo, e aí, quanto mais eu tenho desemprego, mais eu gero uma deficiência no poder de compra. Então, a diminuição do poder de compra também vai diminuir a demanda e por isso eu vou diminuir a procura. E é isso que a gente chama de esquema, né, de crise ou ciclo vicioso, né, porque é muito difícil você sair dessa relação, porque cada vez mais eu vou aumentando o desemprego, cada vez mais eu vou diminuindo o poder de compra, as pessoas que têm emprego vão juntando dinheiro, ficam com medo de gastar, então eu vou aumentando essa lógica aqui de problemática para complicar ainda mais a relação de poder de compra e venda. Então, eu vou criar uma crise. Esse esquema que a gente está vendo aqui é um esquema geral. Se aplica para várias crises, principalmente crises produtivas, né? Que é o caso. Aqui a gente está desconsiderando a questão financeira. Claro que a questão financeira também vai contribuir, uma vez que as empresas, as ações, essas empresas têm ações e quando elas quebram, as ações também caem. E aí, além do dono da empresa que perde dinheiro, dos funcionários que perdem emprego, quem investiu em ações dessa empresa também perde dinheiro. Então, é um ciclo que vai
crescendo e vai levando a economia para um problema muito sério. Então esse é fundamental que você entenda para conhecer um pouco mais do mecanismo da relação mesmo de compra e demanda dentro da crise de 29, tá? Então esse é um panorama geral, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!